Seguindo aqui no nosso vídeo, eu já falei que, para mim, né, visando o ano que vem, acho que o Messias seria uma boa, o Goiás pensar na sua renovação. Tem alguns nomes que daqui até o final da Série B tem que analisar também, como que vai estar desempenhando, mas para hoje eu não pensaria nas suas renovações contratuais, visando novamente um ano difícil como será em 2025. O Marcão, por exemplo, caiu demais de rendimento, desde aquele jogo contra a Chapecoense aqui na Serrinha. Hoje o Marcão é difícil saber qual a função dele no time. Ele não aparece mais para sair jogando igual fazia antes, não desarma, não é um elemento surpreso mais dentro da grande área, ou cabeceios, nada disso. O Marcão hoje é um jogador sem função e parece que perdeu aquele ritmo também. O contrato do Marcão no Goiás vai só até dezembro, tá? E eu hoje, por exemplo, eu não renovaria o contrato do Marcão, muito menos do Sander, né? Um jogador que lesiona demais e quando está em campo também não agrega absolutamente nada. O Sander entrou pouquíssimas vezes em campo nessa temporada pelo Goiás, é mais um que eu pensaria nesta reformulação para 2025. O David Braz, zagueiro, também, mais uma decepção. Na Série B não teve erros grotescos, mas foi um jogador que deixou a desejar, tanto na sua parte física quanto também motivacional, de ser uma liderança dentro de campo. O David Braz não foi aquilo que o torcedor esmeraldino esperava e tem contrato no verde até o final do ano que vem. O Regis da mesma forma, mais um que chegou, não consegue jogar, não fica bem fisicamente, quando está em campo não agrega absolutamente nada. O Regis deu apenas uma assistência pelo Goiás nesta segundona, mais um que tem vínculo até o final de 2025. Só para finalizar esta lista aqui dos jogadores mais velhos, né, esses mais experientes, que a gente tinha expectativa e que não ajudaram até aqui nessa Série B, o Thiago Galhardo também, né, um jogador que é caro, custa aí para o Goiás basicamente R$350 mil mensais. O contrato dele é o seguinte: se o Goiás subir, ele tem contrato até o final do ano que vem. Se o Goiás ficar na Série B, o vínculo vai somente até dezembro desse ano. Vale lembrar que o contrato dele no Fortaleza vai até o final de 2025. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esses jogadores, também sobre saídas dentro desse elenco. Eu aumentaria muito mais essa lista, tá? Mas colocando apenas aqueles nomes que a gente tinha uma expectativa no começo da Série B e que não desempenharam um bom futebol, né? Principalmente esses mais experientes, o Wellington, volante, também acho que cabe nessa lista. Tem muito jogo pela frente, né? Eu tentaria avaliar agora quem de fato quer vestir a camisa do Goiás, olhando o ano que vem, principalmente se estiver de novo em uma competição como é a Série B, e os garotos da base. Eu penso que nomes mais jovens, tanto que disputaram o Sub-20, quanto também jogadores já no time profissional de hoje, igual o Nathan Melo, o lateral direito também, o Diego Caio. Acho que são peças que merecem mais chances daqui até o final da Série B. Para falar sobre essa situação, e aí, compensa o Goiás trazer um novo técnico agora, o time não dá uma resposta, e obviamente os principais culpados são esses jogadores. No meu entendimento, e o que eu tenho de informação, o Wagner Mancini, ele não será demitido do Goiás nessa semana, a tendência é essa. Deve sim esperar esse jogo contra o Avaí, mesmo se o Goiás perder, a tendência é que o Mancini não saia, pelo menos que a gente tem de informação até aqui. Estou gravando esse vídeo no dia 10 de setembro, só que é uma coisa que eu pondero dentro desse time. Eu sei, o principal culpado não é o Mancini, a diretoria tem a sua parcela de culpa, mas não dá para colocar toda a responsabilidade somente no Luciano Patiello, no Lucas Andrino, ou sei lá, do Edmir, no Paulo Rogério. Não tem como. Por quê? Porque o time do Goiás, ele não é tão ruim assim, tá? Ele pode não ser a mil maravilha do mundo, poderia ter contratado um pouco mais, até mesmo um pouco melhor, né? Tecnicamente falando, já que estamos falando de um dos clubes com maior orçamento para a Série B. Só que todas, basicamente, as contratações que o Goiás fez naquela primeira janela, a gente elogiou, não que estava satisfeito, né? Mas era uma janela diferente do Goiás, mais ousada do que dos últimos anos. E ainda assim, você pode não achar que o Rildo, o Edu são os melhores jogadores do planeta Terra, também não acho, mas que para a Série B, esses caras deveriam pelo menos correr, pelo menos lutar, pelo menos disputar posição. E no Goiás, isso acabou não funcionando. Então assim, tem a parcela de culpa? Obviamente que sim, não estou tirando o deles da reta também não. Mas os principais culpados são esses jogadores. O Goiás não conseguiu encontrar um grupo coeso para uma disputa de Série B, que às vezes é muito mais físico. Eu gostaria do Mancini no Goiás para o ano que vem. Acho que é um técnico que geralmente não dá certo em trabalho de longo prazo. Para a Série B é um treinador ok, razoável. Mas eu tenho a preocupação do Goiás não demonstrar um resultado nesses próximos jogos, entrar naquele desânimo que não vai conseguir o acesso e acabar até mesmo desleixando do campeonato
esquecendo de olhar para a zona de rebaixamento. Eu tenho sim minhas sérias dúvidas se esse time vai conseguir vencer pelo menos mais 4 ou 5 jogos daqui até o final da Série B. Então, nesse sentido, talvez o Goiás precisasse de um técnico diferente, tentar mudar novamente o ambiente, apesar que não é a única solução, a gente já viu isso com o Márcio Zanatti. Então, se não der, o que eu tentaria buscar? Duas coisas. Ou um técnico que, tampão, vamos colocar assim, que tem essa característica de chegar, arrebentar com o ambiente e tentar dar um gás novo, seja para brigar pelo acesso, se a diretoria ainda pensar nisso, ou só para escapar do rebaixamento, ou pensar em um técnico mais jovem, às vezes até mesmo um técnico gringo, porque não, um argentino, um uruguaio, um português, já olhando o ano que vem, e tentar também motivar os jogadores, sei lá, alguma mudança. Uma opção nesse sentido, vamos colocar assim, de técnico gringo, a gente tem, por exemplo, o Petit, treinador português, esteve por último no Cuiabá, treinou também o Boa Vista em Portugal. O Petit que não fez um grande trabalho aqui no Brasil, mas convenhamos, ele pegou o Cuiabá em último lugar, conseguiu até uma boa sequência de jogos, enfrentou o Goiás, né, naquele jogo de volta da Copa do Brasil, e acabou sendo demitido depois de engatar novamente uma sequência ruim. O Armando Evangelista também seria um técnico com essa característica, só que o Armando hoje está empregado, ele ainda está no Famalicão, tem contrato por lá até o final da temporada que vem, tá? Temporada que vem na Europa. E outros técnicos portugueses, mas que não seria de fato uma aposta, talvez o Antônio Oliveira. O Antônio foi procurado pelo Goiás nessa janela, segundo informações do Imprensa Verde, mas é um treinador de basicamente R$500 mil mensais, sabe? É alto, é alto. Então assim, para uma Série B que já foi pro ralo, não tem como você trazer um técnico nessa quantia. Tem treinadores bons? Tem. Só que não é pro padrão do Goiás hoje. A diretoria do Goiás não vai fazer um investimento, por exemplo, para trazer um Cuca, por exemplo, o Fernando Diniz, né, o Felipão, que são treinadores aí na faixa de R$1 milhão. Eu gostaria do Cuca, mas é igual eu falei, tem que entender também essa questão financeira. Olhando no longo prazo, compensa trazer, por exemplo, o Cuca em setembro para ele começar a ter uma competição para valer no Goiás em janeiro do ano que vem, e olhe lá, né, talvez só a Série B de novo. Então tem que entender e estudar cada um desses cenários. Mas penso que se a situação ficar muito complicada, em termos de rebaixamento, talvez você precise de um técnico diferente, com esse perfil mais enérgico, paizão. O Hélio dos Anjos, assim, eu não acredito que a diretoria do Goiás contrataria o Hélio dos Anjos agora, pelas suas declarações, pelas polêmicas, enfim, envolvendo até mesmo a diretoria e o pessoal que comanda o clube. Só que é um técnico que eu não vou falar que eu gostaria do Hélio dos Anjos, mas se o Goiás não conseguir engatar alguma coisa, se motivar e chegar perto da zona de rebaixamento, talvez um treinador com essa característica seja necessário para o Goiás fugir, por exemplo, de um eventual Z4. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, quem é que você procuraria hoje no mercado para uma eventual demissão, vamos colocar assim, do Wagner Mancini, e outras opções brasileiras um pouco mais modestas que também estão livres no mercado. Quero passar essa lista aqui para vocês. Lembrando, para você sair de carro novo é com a Atitude Multimarcas, nosso parceiro aqui do canal. Link no comentário fixado. Falando sobre outras alternativas, olha, outros técnicos que estão livres. Tem o Larcamón, técnico argentino ex-Cruzeiro, futebol mexicano. Eu gosto do Larcamón, acho que, por exemplo, para o ano que vem, o técnico tem aí hoje 42 anos de idade, é um treinador que eu pensaria, tá, para o longo prazo. Outras opções brasileiras que estão livres no mercado. Tem o Antônio Carlos Zago, né, treinador que também já foi procurado pelo Goiás em 2 oportunidades nos últimos 3 anos. Eu acho que o Zago vem de trabalhos ruins, tá, nos últimos anos aí no Coritiba, na seleção boliviana, mas é um treinador que já demonstrou uma certa diferença, vamos colocar assim. Na Série B que ele fez pelo Bragantino, ele foi bem na passagem no futebol japonês também. Outras opções mais questionáveis, por exemplo, o Guto Ferreira, também está livre, o Eduardo Barroca, o próprio Hélio dos Anjos. Não há, assim, grandes alternativas, sendo honesto aqui com vocês. Opções mais jovens, talvez se o Goiás fosse tentar apostar no nome, olhando o ano que vem. Olha, tem um Caçapa, treinador ex-Botafogo, demonstrou também personalidade no período que ele esteve no Rio de Janeiro. E o Paulo Turra, não gosto do Paulo Turra, né, ex-Atlético Paranaense, Santos, teve uma rápida passagem no futebol português, mas existem também esses outros perfis de treinadores. Então fica basicamente separado assim. Ou o Goiás precisará mudar a sua cara e contratar um técnico com essa característica de tentar mudar, arrebentar logo o ambiente com tudo,
ou já olhando para o ano que vem, fazer uma reta final tranquila, analisar o elenco e pensar talvez num técnico diferente, um gringo, um cara mais jovem, para o ano que vem, pode ser uma alternativa também, ou manter o Mancini, se ele conseguir, né, dar uma mobilizada no time, não ficar tão lá embaixo na tabela de classificação. Enfim, são as possibilidades que eu vejo hoje para trazer, por exemplo, um técnico bom, um técnico caro. Eu vejo que até mesmo não compensaria, tá? Eu sempre quero ver o Goiás, sim, com bons profissionais, só que eu penso que não vale a pena você acabar desperdiçando, entre aspas, um salário, por exemplo, de R$1 milhão por mês, numa Série B que já foi pro rato, sabe? Não tem como. A não ser que a diretoria consiga, numa negociação, por exemplo, mais barata com esse treinador em termos de salário, e também se a diretoria entender que ainda tem como de buscar esse acesso que eu e grande parte dos torcedores, às vezes também até dos próprios jogadores, já jogaram a toalha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, a sua opinião a respeito desse assunto, quem você buscaria também essa sequência de ano. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Atitude Multimarcas para você fechar negócio com entrada a partir de R$500. Você sai de carro novo e fechando o negócio vindo aqui pelo nosso canal, você ganha uma camisa do Goiás na hora. Link da Atitude Multimarcas localizado na Avenida Rio Verde, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!